A gente continua falando sobre outros assuntos, agora justamente sobre o Gustavo Lima, porque a candidatura à presidência do cantor sertanejo Gustavo Lima depende do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira. A informação foi dada ao jornal O Globo. Ciro Nogueira disse ter conversado com o cantor para aconselhá-lo a buscar o suporte de Bolsonaro, caso mantenha a intenção de concorrer em 2026. Gustavo Lima apoiou Bolsonaro nas eleições de 2022. O senador afirmou ter conversado com o artista por telefone no dia 1º de janeiro para anunciar a pretensão política. Nogueira lembrou ainda que Gustavo Lima já havia demonstrado interesse em disputar o Senado por Goiás nas próximas eleições e foi convidado a se filiar ao PP, Partido Progressista. No entanto, ressaltou que é preciso cautela quanto à possibilidade de uma legenda apoiar uma eventual candidatura presidencial do cantor. Para você que vê imagens aqui no nosso linha de frente, não é um discurso político, é um clipe sertanejo, porque é isso o que faz o Gustavo Lima. Ele é cantor sertanejo, mas agora pré-candidato à presidência da República, Henrique Kriegner. É interessante, olha, eu vou confessar que de primeira eu não considerei isso como uma possibilidade real. Mas agora, com uma intervenção do próprio Ciro Nogueira, então a gente começa a ver que essa hipótese ela começa a ficar um pouco mais parruda e vai encontrando caminhos, seja para o Senado, seja para a presidência da República e até como uma plataforma como é o PP. Então, começa a se aparecer alguma coisa nesse sentido. O que é só lamentável nessa história, e aqui não é relacionado ao Gustavo Lima ou algum outro, é que seja tão fácil, tão imediato que a gente venha associar celebridades a cargos de liderança política. Não é o primeiro, Gustavo Lima não seria o primeiro e também não vai ser o último, infelizmente. Mas é só lamentável porque as pessoas hoje consideram a viabilidade eleitoral mais pela a fama ou pelo número de pessoas, seguidores e coisas do tipo, do que de fato por um projeto. Então o Gustavo Lima, ele vem com essa proposta. Tá bom, mas qual é o projeto? Se deduz que ele seja uma possível candidatura de direita, pelos posicionamentos anteriores que ele já teve ou coisas do tipo. Porém, não se ouviu isso da boca dele também, não se ouviu uma proposta que venha fazer a gente crer que é uma candidatura de direita se consolidar como uma candidatura. Então, como que isso se daria? Eu acho que essas são perguntas mais importantes até para que a gente venha considerar do que a febre de, olha, temos uma celebridade. E acho que isso o povo não pode mais cair. As eleições agora municipais representaram muito disso, a gente teve outros também. Essa questão de, eu sou um outsider e aqui do lado de fora eu aprendi tanta coisa e do lado de dentro não tem ninguém que consegue fazer uma mudança. E isso não é verdade, porque quando os outsiders entram, eles precisam do apoio dos insiders ali para poder fazer alguma coisa acontecer, e aí a gente vê mais uma vez a mesma máquina fluindo aí nas administrações, seja de esquerda ou seja mais à direita. Então, não descarto de jeito nenhum, mas também não fico empolgado ou fascinado de que é a esperança que o Brasil precisa. Eu acho que o show da posse do Gustavo Lima seria interessante, né? Pirotecnia, um som de primeira, né? Kobayashi, sabe que eu estava olhando aqui, no meu mestrado, no doutorado, eu estudei muito política do espetáculo, né? Então, quem quiser ler, tem até um artigo meu publicado aqui. Política do espetáculo? Tem um artigo meu publicado aqui que fala justamente dessa espetacularização da política brasileira, né? De como a gente tem personagens oriundos do campo midiático, né? Então, teve Tiririca, teve Sérgio Reis, Romário, né? O próprio Celso Russomano, que por muitos anos foi um personagem político relevante que vem desse mundo da mídia, né? E aí, só para lembrar, assim, o Aristóteles falava que todo homem é um animal político. A gente tem hoje uma ampliação desse conceito, que é todo homem é um animal político midiático, né? Então, indo muito na linha da esteira do Debord, o que é bom aparece, o que aparece é bom. Então, eu não menosprezaria essa candidatura do Gustavo Lima, porque a gente vive uma política de performance. E políticos ou candidatos que apresentam esse slogan de eu sou fora do sistema, isso funciona muito bem num país que está cansado desses políticos que fazem carreira, né? Então, a sociedade ela não se vê representada por esses políticos de carreira, ela não se vê representada por esse político que vem da velha república, que vai se perpetuando no poder, embora ele se perpetue, mas essa é uma outra explicação sociológica. Mas essa coisa de você vir
ser oriundo da mídia, isso já te dá um capital político muito maior. Vídeo que acontece nos últimos tempos aqui no Brasil. Então, eu não descartaria essa performance política do Gustavo Lima, não descartaria o capital político que ele pode ganhar com isso e até uma aprovação de boa parte do eleitorado. Tanto é que o Ciro Nogueira aí já está cogitando a conversa. O Rafa Macris, estão falando que o Gustavo Lima é de fora da política, outsider. Ele é embaixador, meu amigo. Como é que é de fora da política? Ele já tem um histórico, tem um currículo. Eu acho Desculpa, errei. Eu acho que o que a Deise colocou aqui dessa questão midiática, de show, do político hoje em dia ser uma espécie de showman para conseguir atrair a atenção para ele, para de fato implementar aquilo que ele defende, acho que é uma coisa que não tem mais volta, na minha opinião. Com as redes sociais, a gente pode observar também que não é um caso exclusivo do Brasil, a gente tem o presidente da Ucrânia, a gente tem o próprio Donald Trump, enfim, várias outras figuras. Mas trazendo para o caso específico do Gustavo Lima e dessa ação do Ciro Nogueira, Koba, na minha opinião é uma preocupação do próprio Bolsonaro. Essa questão toda aí de ter colocado o Ciro Nogueira como interlocutor para colocar esse pontinho aí nessa situação toda. Por quê? Nas eleições agora municipais de São Paulo, a gente viu um outsider que apareceu no mundo político desde 2022, que já havia apoiado o Bolsonaro, assim como o próprio Gustavo Lima já o apoiou, chegou se colocando como um candidato de direita, mas que também não queria saber de Bolsonaro e não queria saber de esquerda, e ele começou a angariar os votos do bolsonarismo, angariar até apoio parlamentar de deputados e vereadores bolsonaristas, mesmo com o chefe Bolsonaro dizendo, o meu candidato é o Ricardo Nunes. Agora imagina uma próxima disputa presidencial, com o Bolsonaro podendo não estar elegível, ele indicando outra pessoa, com Gustavo Lima na disputa, com Pablo Marçal na disputa, com outros candidatos na disputa, a chance dele perder a eleição com o seu indicado é muito grande. Porque mesmo ele orientando os seus eleitores, votem nesse que é o meu candidato, os eleitores bolsonaristas não estão mais seguindo o que ele está falando. Eles estão indo por aquilo que eles acreditam. E dessa forma a gente está vendo a política virar uma bagunça e sabe-se lá o que pode acontecer com a candidatura do Gustavo Lima. E a sua opinião para fechar, Sérgio Zagarino? Eu penso um pouco diferente aqui do Macris. Eu penso que jogo é jogo, treino é treino. Na hora do vamos ver, na hora de, eventualmente, ter que vencer uma candidatura da esquerda, seja do Lula, seja de outro sucessor, a direita irá se reunir em torno de sua grande liderança, que hoje ainda é Bolsonaro. Atualmente encontra-se inelegível, porém, no Brasil a gente já viu de tudo. Enfim, e em relação à questão do Gustavo Lima, existem alguns fatores que justificam a pessoa ser candidata, e uma delas é ser conhecida. Gustavo Lima, quer queira ou quer não, é conhecido por todos os brasileiros. Agora, até isso funcionar, aí são outros 500, principalmente diante de um cenário que existe uma liderança muito forte na direita, que é Bolsonaro.